É, pessoal, e parece que agora não tem mais jeito aí pros antes. O Flamengo está indo agressivamente para trazer o Luiz Henrique ainda nesse início de temporada. Tem novidade também de outros dois nomes que podem pintar no time do Flamengo a qualquer momento. Ficou interessado? Quer saber isso e muito mais a respeito do Mengão? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E se você quer ficar por dentro de todas as informações do Mengão, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal. É Luiz Araújo, Everton Araújo, Luiz Henrique, é tanto nome assim, que até confunde. Falar sobre o Luiz Henrique, gente, o que acontece é o seguinte: o Flamengo não descarta a possibilidade de fazer um movimento pelo jogador ainda nessa janela. Mas o movimento que o Flamengo pode fazer é um movimento meio que para marcar território. Não é um movimento talvez para contratar, sabe? O que acontece é o seguinte: o jogador é um desejo principalmente do presidente Ibap, e o Flamengo já fez um primeiro movimento quando perguntou ao Zenit a possibilidade de comprar o jogador e já falou com o seu empresário que está interessado na sua contratação. O Flamengo já fez esse primeiro movimento. Agora, o que acontece é o Flamengo tá de olho no mercado, de olho lá no Zenit, esperando para ver qual vai ser a movimentação deles para tomar o próximo passo e fazer ali, tomar a sua próxima atitude. Fato é que o Flamengo quer contratar o Luiz Henrique. O Flamengo já sabe que não é uma contratação barata, que não é uma contratação tranquila. Por outro lado, o presidente Ibap deu uma entrevista essa semana para o jornal AS e ele disse que o Flamengo tem dinheiro, tem caixa para contratar mais um Paquetá. Ou seja, o Flamengo tem dinheiro, 40 milhões de euros, né, que foi o que custou o Paquetá. O Flamengo tem essa grana para poder ir para o mercado e contratar um jogador. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que será feito e se o Flamengo vai realmente fazer este movimento em direção do Luiz Henrique, beleza? Tá decidido, Flamengo vai tentar a contratação do atacante Luiz Henrique do Zenit de mercado da bola, porque o Flamengo está atento e demonstra interesse na contratação do atacante Luiz Henrique, que está atualmente no Zenit. Aquele Luiz Henrique, ex-Botafogo, que foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2024. O presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, é um grande admirador aí do jogador que está na lista de prioridades para o meio do ano. O Flamengo vai tentar a contratação do Luiz Henrique no meio do ano. E aí não se sabe se ele será convocado pelo técnico Carlo Ancelotti. Não se sabe se o Luiz Henrique vai para a Copa do Mundo. Se for, ele ficará mais valorizado ainda. Mas vamos ver o que acontece em relação à seleção brasileira. O Luiz Henrique se tornou aí um nome recorrente nas janelas de transferências desde que deixou o Botafogo, onde se destacou para atuar no Zenit, né? O Zenit, que inclusive considera um ativo valioso, estipula um valor de negociação entre 35 a 40 milhões de euros, o que equivale a 216 ou de 216 a 247 milhões de reais. Antes da sua transferência para o Botafogo, o Luiz Henrique chegou a receber propostas, incluindo do Flamengo e também do Fluminense. Na época preferia um empréstimo, mas o Botafogo acabou pagando 20 milhões de euros, cerca de 124 milhões de reais, para garantir aí o atacante, que rapidamente se firmou como ídolo da torcida. O Flamengo busca reforçar o seu elenco e vê em Luiz Henrique um jogador com características que atendem às necessidades, especialmente para a posição ali de atacante ou até mesmo ponta. A janela do meio do ano promete ser mais movimentada e o clube carioca planeja aí fazer contratações significativas para fortalecer ainda mais a equipe. As negociações ainda estão no estágio inicial, mas a valorização do Luiz Henrique, a valorização que ele adquiriu no futebol brasileiro, faz com que sua contratação não seja simples. O Flamengo, no entanto, está disposto a fazer esforços para trazer o jogador e deve apresentar em breve uma proposta ao Zenit. A movimentação no mercado e o interesse do Flamengo em Luiz Henrique refletem na estratégia do clube de buscar talentos que possam impactar positivamente a equipe nas competições que disputa. A situação continuará a ser monitorada nos próximos meses à medida que se aproxima a janela de transferências. Então tá aí, o Luiz Henrique é o grande sonho aí do BAP, né? O BAP também tinha um sonho do Paquetá e não mediu esforços para trazer o meia,
tanto que o Boto conseguiu aí chegar a um acordo com o West Ham, também contou com a vontade, né, do jogador, que foi primordial. Isso tem um peso, né, em qualquer negociação, e a do Luiz Henrique vai ser mais difícil, porque ele tem uma identificação com o Botafogo, mas essa questão de identificação a gente vê que é até a página 3, né? E aí o exemplo do John Arias, que é ídolo no Fluminense, tem identificação no Fluminense. Quando o Palmeiras chegou lá com a sacola de dinheiro, vambora, vou pro Palmeiras. Já pode, inclusive, estrear. Então, se o João Gomes tiver time interessado nele, ele pode também falar, não, agora é minha hora de voltar. Quero voltar, já fiz aqui uma temporadazinha aqui na Premier League, tô com 2 temporadas, quero voltar. Vai completar 2 temporadas lá, ele depois ainda tem idade para voltar de novo para lá. Então, seria uma contratação bacana, né, do Flamengo. Né? Um jogador que é cria, ou um jogador a nível de seleção brasileira, um jogador que marca muito. O Flamengo ganharia muito um jogador também de muita marcação. Pô, naquele time do Dorival, o João Gomes marcava por 2. Pô. Eu acho que seria uma excelente, uma baita contratação, caso ela seja viável de acontecer, Papa, não tenha dúvida nenhuma. O Flamengo já trabalha com a ideia de guardar esse dinheiro, 25, 30, 35 milhões de euros, para contratar um atacante com as características necessárias em junho e julho, quando termina a temporada europeia, logo depois da Copa do Mundo, que é o mercado mais movimentado, onde os clubes na Europa vendem mais, compram mais, refazem e reformulam elencos. E entre os nomes que estão visados para junho, não é o único, mas é um dos, porque agrada muito ao Boto, agrada muito sobretudo ao Felipe Luiz, que tentou contratá-lo no ano passado, o Richarlison. O Richarlison já percebeu que, pós-Copa do Mundo, participando ou não na Copa do Mundo, mas pós-temporada corrente agora, ele quer sair, quer dar um salto do Tottenham para outro clube. Ele tem interessados na Arábia Saudita, tem interessados na Turquia, que pagam mais em relação a salário do que o Brasil, mas o Flamengo tem condições e gosta do perfil Richarlison. Então não é um Richarlison para já, então aqui eu só estou traçando um panorama de que o Richarlison é um dos alvos do Flamengo, e se o Flamengo achar por bem não contratar agora e contratar somente em junho. É um jogador que agrada muito a estrutura. Flamengo contrata uma das maiores promessas do futebol argentino, meia camisa 10 do River Plate. E o Flamengo acertou a contratação do meia atacante Juan Sayago, promessa do River Plate. Pessoal, rapidinho aqui, vocês acham que o Flamengo tá certo em investir na sua base, pensando no futuro? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui. Camisa 10. O vínculo é de empréstimo de 1 ano. O jogador, inclusive, realizou exames no Rio de Janeiro hoje e já está no Sub-20. O Flamengo terá a opção de compra fixada em $1 milhão, 5 milhões e 200 mil reais, por 50% dos direitos econômicos do meia de 18 anos. Antes do empréstimo ao Flamengo, Juan Sayago acertou aí a renovação de contrato com o River Plate até 2028. O time argentino aposta que o meio atacante possa vir ter sucesso no Flamengo, e a ideia da negociação com o time brasileiro é para que ele tenha aí, né, maior espaço e minutagem no River Plate, e isso não iria acontecer. Outro diferencial é o fato do Flamengo disputar a Copa Libertadores Sub-20, torneio que é o atual campeão, né? Conquistou em 2025. O Flamengo é cabeça de chave do Grupo A e enfrentará Independiente Medellín, da Colômbia, Bolívar, da Bolívia, e Estudiantes de Mérida, da Venezuela. A contratação de Juan Sayago reforça uma estratégia cada vez mais clara no Flamengo: investir em ativos jovens com potencial de valorização esportiva e financeira. O modelo de empréstimo com opção de compra reduz riscos imediatos e permite ao clube avaliar o desempenho do atleta antes de assumir um compromisso definitivo. Olha, gente, eu estou muito feliz com essa notícia, porque quando você contrata um jovem, uma joia do futebol argentino, isso não é certeza de sucesso, não quer dizer que ele vai dar certo. Mas se ele chegar aqui e arrebentar, imagina a joia que o Flamengo terá nas mãos. E o Flamengo tem a opção de compra. Terá aí, né, após esse contrato de 1 ano de empréstimo, de exercer a opção de compra junto ao River Plate da Argentina. Então, digamos que ele chega aqui e arrebente na base. E a principal vitrine, né, o Flamengo é o atual campeão da Libertadores Sub-20, ele vai jogar a Libertadores Sub-20, o Flamengo lapidando aí as grandes promessas do futebol sul-americano. Muitos clubes lá da Europa fazem isso. Contratam jovens talentos do futebol sul-americano, principalmente o futebol argentino. Um monte de jovem vai embora lá para a Europa,
antes de arrebentar aqui no futebol sul-americano. E se esse jovem arrebentar no Flamengo, eu fico imaginando, é meia, camisa 10, habilidoso, recebeu muitos elogios, é sempre convocado para a seleção de base da Argentina, mas ainda é um garoto, é jovem, 18 anos, tem que ter paciência. Para fechar o vídeo, para falar sobre a chance de Evanilson, atacante brasileiro que já chegou a frequentar a seleção brasileira e que pertence ao Bournemouth, pintar como reforço do Flamengo. Jogador que se destacou no Fluminense antes de embarcar para o futebol europeu. Fez sucesso no Porto e foi comprado pelo Bournemouth por 37 milhões de euros. Recentemente, de acordo com o jornal o Globo, o Flamengo ofereceu 30 milhões de euros. A resposta, obviamente, foi não. Até porque, se o Bournemouth gastou 37 milhões de euros e o jogador só se valorizou na Premier League, não teria sentido negociá-lo por menos. A contraproposta do Bournemouth foi de 50 milhões de euros. Diante dessa pedida, dá para descartar que o negócio aconteça. O Flamengo promete retomar as tratativas na metade do ano. O Evanilson, de acordo com a apuração do Globo, tem o perfil do centroavante que o Felipe Luiz busca, alguém com mais mobilidade, que possa sair da área e participar do jogo. Algo diferente do que ele já tem com o Pedro, centroavante de referência, camisa 9, que faz o pivô e fica mais preso dentro da área. Só para completar, em relação a Evanilson, Flamengo e Bournemouth, a especulação na Inglaterra dá conta de que a chegada do Ryan ao clube inglês pode facilitar a saída do Evanilson na metade da temporada. Não estou botando muita fé nessa história. Jogador que nesse ano, nessa temporada do futebol europeu, soma 24 jogos, o Evanilson, com 5 gols e uma assistência. Brasileiro, é isso aí? É um jogador lá do Curitiba, cara. Um jogador de 17 anos que o Flamengo tá de olho aí. Fez uma primeira proposta. Eu vou pegar aqui o nome dele exatamente por curiosidade. É um nome... diferente, né? Kensani. Kensani, exatamente. Porque ele é filho de... Enfim, ele tem naturalidade brasileira, o pai dele é de Moçambique. Cara de novinho, né? 17 anos. Aninhos. Só que assim, uma qualidade absurda, Fernanda Maia. A força que ele apresenta, a estatura dele. Eu acho que o Flamengo está fazendo um movimento extremamente correto, pensando no elenco profissional a curto prazo. Porque esse jogador, embora ele tenha 17 anos, ele já performa muito bem no Sub-20, tanto é que é convocado com uma certa frequência para a seleção brasileira Sub-20. E aí o Flamengo fez uma primeira proposta, foi recusado pelo Curitiba. E a grande notícia é a multa rescisória dele para o mercado nacional extremamente baixa, 30 milhões de reais, dá cerca de 6 milhões de euros. Gente, 6 milhões de euros hoje no futebol não é absolutamente nada. E os empresários de jogador já estão cientes e topariam o projeto do Flamengo. Agora resta o Flamengo chegar a um acordo com o Curitiba. E ó, o zagueiro Léo Ortiz foi homenageado pelo Flamengo. Bruno Henrique, eu até falei, gente, o que tá acontecendo? Se encerram no final do ano. O Flamengo já movimenta para renovar aí com esses dois atletas. Como tá? Tem conversa já, Venê? Não tem nenhuma movimentação. Tem um que é... Nenhuma movimentação. É um gigante, não é o Cebolinha, com respeito à história do Cebolinha, mas o Bruno Henrique, né? A gente não tá falando de qualquer jogador, né, Vinícius? Mas é aquela história, né? Eu acho que todo mundo tem início, meio e fim. Hoje, dia 13 de fevereiro, se você me perguntar o que eu penso sobre a renovação de contrato do Bruno Henrique, é para não renovar. É sério, Vinícius? Hoje eu não renovaria, eu acho que assim... É ídolo, beleza, só que... Quantos anos ele tá? Ele vai fazer 35 anos, se não me engano. Completou 35 anos recentemente. É um jogador com uma idade avançada, ele está num certo declínio na carreira dele. Ele mesmo já falou sobre isso, que já está pensando no fim de carreira, pendurar as chuteiras. Então, hoje, nada me faz crer que a diretoria tem que oferecer uma renovação de contrato para o Bruno Henrique. No caso do Cebolinha, é uma outra história que a gente pode debater futuramente. Mas Bruno Henrique hoje, para mim, é desfrutar dessa reta final de contrato dele com o Flamengo. Pois bem, pessoal, tem mais um vídeo, né? O Flamengo que está aí tentando se reformular, o Flamengo que está aí tentando investir na sua base. A gente já sabe que o Flamengo tem aí algumas negociações milionárias, principalmente na base, já pensando no futuro. E agora o Flamengo também está pensando no presente, né? Está analisando aí uma possível renovação de contrato de Bruno Henrique e Cebolinha. Na sua opinião, vocês acham que o Flamengo deve sim se preocupar tanto na base como no time principal? Qual a sua opinião? O que é que vocês têm a falar sobre isso? O Flamengo hoje deve sim renovar o contrato do Cebolinha? Deve sim renovar o contrato do Bruno Henrique? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Esse Bruno Henrique, ele já se tornou um dos grandes ídolos do time do Flamengo? Eu acho que Bruno Henrique hoje é dado como um ídolo do time do Flamengo.
né? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? O que é que vocês pensam também nessa contratação, né, do jogador do River Plate, nessa contratação de jogadores aí de base chegando no time do Flamengo? Lembrando que o Flamengo, né, nos últimos anos não tem sido tão eficaz na sua base, não tem vendido tantos jogadores de forma milionária, né? O último, se eu não me engano, foi o Vinícius Júnior, se não me falha a memória, né? Assim, de explosão mesmo, de milhões, né? Então, o Flamengo está tentando, né? Saiu essa notícia também que o Flamengo está querendo a contratação do Luiz Henrique, né? Ex-Botafogo, hoje joga no Zenit, né? O Flamengo está tentando a contratação do Luiz Henrique, né? Então, seria um bom nome aí para o time do Flamengo. O cara tem muita explosão. Não é porque ele jogou no rival aqui que eu vou ser hipócrita de dizer que o cara não é um bom jogador. Pelo contrário, a gente viu que ele pôde fazer, né, levar o time do Botafogo a ser campeão brasileiro e campeão do campeonato da Copa da Libertadores. Isso é um feito histórico para um time que nem o Botafogo, né? Não desmerecendo, mas a gente sabe de toda a história, né? Então, é muito importante uma contratação como essa. Eu acredito que ajudaria demais se ele viesse adaptado, digamos, se ele jogar o que ele jogou no time do Botafogo. Eu acredito que o Flamengo só teria a ganhar com um jogador como esse. Luiz Henrique é um cara de explosão, um cara que tem o drible muito bom, né? Sabe fazer gols. O cara é um jogador completo. A gente vê que mesmo na Rússia, quando ele é convocado para a seleção brasileira, que ele entra, ele já dá uma nova cara pro jogo, já dá, o jogo tá um pouco morto, ele já acende o jogo. Então é um cara que eu acredito que se vier pro time do Flamengo, o Flamengo só tem a ganhar com um jogador como esse, né? A gente ainda não tem definitivo os números, as cifras milionárias que pode ocorrer uma contratação como essa, mas nunca a gente pode pensar que não vai acontecer, né? A gente tá falando de Flamengo, tá cheio da bagaça, né? E lembrando também, só para lembrar aqui, que o Botafogo amanhã vai ser o adversário do time do Flamengo, tá? Amanhã o Flamengo vai enfrentar o Botafogo certamente no Newton Santos, jogo válido pelas quartas de finais do Campeonato Carioca. Lembrando que o Flamengo volta a campo também nesta quinta-feira, dia 19, para o primeiro jogo da Recopa, né? O jogo de ida lá contra o Lanús. Mas e aí, o que é que vocês acham de tudo isso que foi falado aqui no vídeo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!